Sobre as atividades de introdução ao armazenamento de informações, a primeira questão é relacionada a dados estruturados e diz qual das alternativas a seguir é um exemplo de dados estruturados. Como alternativa correta, eu escolhi base de dados. Isso porque a definição de dados estruturados são dados que podem ser organizados em linhas e colunas e têm os seus tipos pré-definidos, possuindo então um formato rígido e os aplicativos podem recuperá-los de forma eficaz. As outras alternativas falavam sobre imagens, páginas web ou HTML, e nenhuma dessas era caracterizada como dados estruturados, pois, por exemplo, em uma página web podemos ter vários dados que não necessariamente estão organizados e os seus tipos não são pré-definidos, podendo variar muito entre si. O mesmo acontece em um HTML e também imagem, onde dados não são rígidos e não estão organizados em linhas e colunas, dificultando o acesso e análise por outro programa. Próxima questão: qual das alternativas abaixo é verdadeira em relação ao Big Data? O armazenamento inclui somente dados não estruturados? Essa afirmativa não é verdadeira, pois na área do Big Data, a intenção é justamente armazenar uma quantidade imensurável de dados. Logo, não existe essa restrição para que apenas dados não estruturados sejam armazenados. Há capacidade para que dados de qualquer forma sejam armazenados. Inclui dados de uma fonte única? Essa alternativa também não é verdadeira, pois na área de Big Data, o objetivo é justamente guardar muitos dados. Logo, quanto maior a quantidade e a variedade de dados armazenados em um sistema, mais poderoso ele será. Logo, possuir mais de uma fonte não só é possível, como também recomendável. Alternativa C é capturado eficientemente utilizando as ferramentas do software tradicional. Essa informação também não é verídica, pois os softwares tradicionais não têm capacidades de armazenamento ou mesmo de análise sobre uma quantidade tão grande quanto é a esperada em um sistema de Big Data. Logo, softwares tradicionais não são recomendados para esse tipo de armazenamento. Resta a alternativa D ser verdadeira. O tamanho dos dados ultrapassa a capacidade de processamento do software tradicional. Isso é verídico. Para um sistema de Big Data, são necessários softwares específicos para esse tipo de armazenamento. A quantidade de dados é tão grande que softwares especiais precisam ser utilizados para conseguir armazenar e analisar esses dados. Próxima pergunta: qual é a característica da arquitetura centralizada em informações? O armazenamento é no interior dos servidores? Essa afirmação não é verídica, pois a função, o objetivo da arquitetura centrada em informações é justamente tirar dos servidores a responsabilidade de armazenar esses dados. Logo, esse armazenamento não depende dos servidores na arquitetura centrada em informações. B. Evita o compartilhamento entre servidores? Não é verídica, pois ainda na arquitetura centrada em informações é possível que empresas ou pessoas diferentes troquem informações entre servidores diferentes. C. Consiste em servidor, rede e armazenamento em um único sistema. Também não é verdadeira, pois não necessariamente consiste em um único servidor, nem mesmo esse armazenamento precisa ser constituído em um único sistema. Podem haver mais de um dispositivos para o armazenamento dessas informações. O que resta é a letra D como verdadeira. O armazenamento é gerenciado centralmente, independente dos servidores. O armazenamento é centralizado e o gerenciamento também. E esse armazenamento independe dos servidores. A próxima pergunta: qual é a descrição mais exata sobre a virtualização? Proporciona serviços medidos sobre demanda? Não, esse não é o objetivo principal da virtualização. B. Recursos físicos abstratos em recursos lógicos?
Essa alternativa é verdadeira, pois a função da virtualização é justamente virtualizar, tornar virtual algo que era físico, como por exemplo um servidor ou um disco de armazenamento, fazendo com que eles se tornem recursos lógicos, como por exemplo um software. C. Agrupa os recursos lógicos para fornecer a integridade de dados. Essa afirmativa não é verdadeira, pois a integridade de dados deve ser mantida independente de como os recursos se encontram, sejam físicos ou lógicos. D. Possibilita o gerenciamento descentralizado entre os data centers. Essa afirmação também não é verdadeira, pois a virtualização não visa a descentralização do gerenciamento dos centros de dados. O que é necessário para que a capacidade de solução de armazenamento cresça juntamente com os negócios? Alternativa A, disponibilidade. Considero que essa alternativa não seja verdadeira, pois, ainda que tenhamos muita disponibilidade de armazenamento ou disponibilidade de dados, não seria uma maneira eficaz de utilizar os recursos comprando vários dispositivos de armazenamentos. B, gerenciamento. O gerenciamento não tem ligação direta com a capacidade de solução de armazenamento e seu crescimento. C. Integridade. A integridade deve ser garantida independente do objetivo em um sistema de armazenamento de dados e ela também não tem influência direta sobre a possibilidade de crescimento. O que é essa alternativa D? Capacidade de expansão. Considero que essa alternativa esteja correta, pois ela descreve o conceito de escalabilidade. Dependendo da arquitetura desse armazenamento de dados, a sua capacidade de expansão se torna muito mais simples e rentável.